Saudações, que satisfação, mais um sábado, mais uma temática fantástica. Hoje, mais uma vez, nós iremos discutir o seu direito previdenciário. Faz parte da série Entenda o seu direito previdenciário e a temática de hoje será auxílio-doença. Com ela, claro, Natuza Chaves. É rapidinho, logo após a vinheta. Saudações! Estamos de volta, agora em definitivo, com ela para discutir o auxílio-doença, Natuza Chaves. Que satisfação, Natuza. Saudações! Saudações a você aí que está nos assistindo também, tanto aqui em São Luís, também como na região Tocantina, pela Band Imperatriz. E eu tive o prazer de poder estar aí na cidade Imperatriz agora recentemente, Balsas, Estreito, conhecer um pouco mais essa região. Então, saudações para você que está aí nessa região toda nos assistindo hoje. Perfeitamente. Então, para todo mundo da Grande Ilha e um beijo super especial para a região Tocantina, Imperatriz e adjacências. Um abraço a todos. Natuza, meu bem, vamos começar logo com aquela primeira pergunta, esclarecimento. Nos explique que tipo de benefício é o auxílio-doença. Certo, Ted. Olha, é importante que a gente entenda, o auxílio-doença, inclusive, é um benefício que ele mudou de nome recentemente, né? Ele agora se chama benefício por incapacidade no caso temporária, que é o mais adequado em relação ao auxílio-doença, justamente para poder ficar mais claro. Em que sentido? O auxílio-doença ele é um benefício que vem ali assistir aquele trabalhador que está ali dentro dos requisitos que a gente vai colocar um pouco mais daqui a pouco, mas que não é pelo fato, e é isso que eu acho que um ponto que é importantíssimo a gente esclarecer aqui, não é pelo fato da pessoa estar doente. Porque vamos lá dando um exemplo bem simples. Se eu estiver gripada, eu estou doente. Mas aquela doença necessariamente não vai me impedir de realizar as minhas atividades laborais, de fazer o meu trabalho. Então tem que ser, de fato, algum tipo de doença ou acidente também, tudo a gente engloba dentro disso, que torne aquela pessoa incapaz de realizar as atividades delas laborais, de trabalhar normalmente por um determinado período. Perfeitamente. Vamos entender, e é isso a gente sempre comenta que nessa área do nosso direito previdenciário a gente precisa intertemporalizar todo o direito, ou seja, todos os direitos se aplicam, mesmo que já tenha havido uma revogação, ingressado uma nova norma. Então é interessante a gente entender que o caso concreto é que vai determinar as normas que vamos aplicar. Essa ideia da nomenclatura é interessante a Natuza fazer, porque a gente ainda no popular ouve essa expressão auxílio-doença, auxílio-doença, auxílio-doença. Então, aos poucos, a gente vai se adaptando com essas novas nomenclaturas. E, claro, tecnicamente, a gente já trabalha com os novos termos, mas no diálogo comum não há problema nenhum a gente trabalhar com isso. Então, por isso, vamos continuar assim, para que fique bem claro. Sim, vamos continuar usando essa expressão. A gente sabe que mudou a expressão, benefício por incapacidade, mas a gente vai continuar usando auxílio-doença para que fique bem claro, para que a gente entenda neste programa. Quais os requisitos, Natuza? E eu já te faço uma segunda pergunta, para ter direito a esse benefício por incapacidade ou auxílio-doença? Certo. Para ter direito ao auxílio-doença, é importantíssimo, primeiro, que você tenha qualidade de segurado. Aqui nos outros programas a gente sempre fala bastante a respeito disso, né? Então, no caso, o que é qualidade de segurado? Como eu já dei exemplo uma outra vez, é como se eu tivesse ali, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um determinado de tempo de carência ali para aquele plano, para que ele possa me assistir em tudo aquilo que for de benefício meu, se eu puder fazer uma consulta, se eu puder me internar. É só a título de exemplo para que você possa entender melhor do que a gente fala em termos da qualidade. A Natuza está falando assim de uma forma ampla, porque a gente tem que perceber que cada benefício possui uma qualidade de segurado diferente. Então, isso, não se preocupe com isso, não fique nervoso com relação a isso. Quando você tiver uma demanda previdenciária, procure um profissional qualificado. A gente sempre diz isso. Procure alguém que de fato entenda, que seja um conhecedor profundo da matéria, porque isso fará a diferença no recebimento do seu benefício. E ele lá, claro, no caso concreto, ele vai avaliar se você tem ou não tem a qualidade de segurado. Às vezes, uma pessoa que inapropriadamente estuda o direito previdenciário ou não é da área do direito previdenciário, às vezes não consegue identificar bem, se confunde com os cálculos, porque há certo umas minúcias nesse cálculo e às vezes prorrogação da qualidade de segurado, você consegue isso. Então, só um profissional especializado pode analisar o seu caso
no caso concreto, tá? Natuza, então eu já quero começar logo a falar de mais uma coisa, que é o seguinte. Dependendo de como ocorreu a doença ou a incapacidade para trabalhar, esses requisitos mudam? Sim. Eles podem mudar em que sentido? Como eu estava falando, a gente tem que ter qualidade de segurado e ali ao mesmo tempo, enquanto você tem aquela qualidade de segurado, você vai, o mesmo período que você ficou incapacitado, tá? Para que você tenha direito ao benefício, tem que ser as duas coisas juntas. Então, eu estou no meu momento com a qualidade de segurado e nesse momento eu adoeci ou sofri um acidente de uma forma que me fiquei incapaz para poder realizar as minhas atividades. Então, dessa forma, eu tenho direito a esse auxílio-doença. E de que forma isso pode ter de diferença? Há alguns acidentes que a gente chama como acidente de qualquer natureza. Sim. Como realmente um acidente de carro, acidente de moto, que são coisas que acontecem demais nas cidades do interior, ali dentro da minha região de Bacabal acontece bastante. E algumas outras doenças que também são assimiladas... A sua região, então vou fazer uma interrupção. A sua região é o Maranhão. Eu faço questão de mencionar ali Bacabal, que eu gosto ali de ser do interior sua da raiz, minha terra, da minha raiz, eu valorizo bastante. Sim, no Maranhão. Mas no Maranhão, e que algumas doenças como um AVC, um infarto, um derrame, são algumas doenças que são ali de um fator fulminante, sim, digamos, que podem ser assimilares ali a um acidente de qualquer natureza. Então, nesses casos de acidente, o tempo ali, a qualidade de segurado, ela é um pouco mitigada. Isso. Você precisa de menos tempo, exatamente, ali para poder ser considerado e ter direito àquele benefício. Então, nesse caso, é o que a gente sempre falou. Não te preocupa, não se preocupa com relação a eu tenho qualidade, eu tenho direito disso, aquilo, outro. Você não precisa ter essa resposta de imediato. Procure um profissional qualificado, ele sim fará os cálculos, porque há milhões diferentes de formas de tu encontrar esse cálculo e, às vezes, uma palavra, uma expressão, um acontecimento muda tudo. Exatamente. Né? No direito previdenciário, um acontecimento faz com que você, que achava que não tinha direito, passa a ter direito de receber determinado benefício. Então, fique tranquilo, apenas procure um profissional qualificado. Natuza, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui, para que fique bem claro essa temática. Vamos lembrar que essa série, a série do direito previdenciário, ela se repete a cada mês, sempre no último final de semana, no último sábado do mês, a gente tem aqui a Natuza para a gente discutir a profundidade o direito previdenciário. Nós vamos perpassar por todas as áreas do direito previdenciário e você está convidado a nos mandar, então, sempre um direct, mande um direct, indique qual tipo de programa, qual tipo de assunto que você quer que a gente fale aqui, sempre dentro dessa área com a Natuza no direito previdenciário, ou então em aberto você pode mandar um direct para o Instagram do programa Saudações e pedir qualquer outra temática que você tenha interesse de participar. Vamos lá, Natuza. E quando o benefício do auxílio doença, aspas, né, tem relação com o trabalho, quais os requisitos? Porque aí a gente já está falando de uma hipótese específica. Fala. Exatamente. Então é muito importante a gente ressaltar isso. Há situações que acontecem na minha vida fora do ambiente de trabalho, né? Mas também eu posso sofrer um acidente ou ter algum tipo de doença relacionada ao meu ambiente de trabalho. Então, nesses casos, também a gente vai analisar se essa doença, o grau dela de incapacidade para a relação de trabalho, mas o tempo dela de carência e termo de considerar como ele já tem a qualidade de segurado por ser carteira assinada, e isso é importante a gente ressaltar que para o INSS é uma prova imprescindível. A não ser que a gente dê entrada em alguma ação trabalhista antes para mostrar que a pessoa estava de fato no momento, sim, numa relação de trabalho e que dentro daquela relação do ambiente de trabalho ela sofreu um acidente ou teve alguma doença correlata. Mas aí, nesse caso, ela já não precisa cumprir o tempo que é já de 12 meses, né? Para que ela tenha essa carência que seja considerado também a parte da qualidade dela de segurado. Então, como eu já tive casos de trabalhadores que estavam com 1 mês de carteira assinada, trabalhando, era até em questão de frigorífico, né, na parte de carregamento, e sofreu um acidente. Sim. E nesse caso, quando ele deu entrada no benefício dele de auxílio-doença, o INSS negou. Por quê? Porque nesses casos é até orientado que as empresas possam estar auxiliando nisso, mas que principalmente você procure um advogado, principalmente se foi dentro de uma relação de trabalho. Então ele deu entrada sozinho no pedido de auxílio-doença. Eu acho isso muito perigoso, eu acho muito complicado, porque eu vou trazer um exemplo, principalmente quando se trata de aposentadoria no urbano, quando tu faz isso sozinho, sem um olhar
qualificado. Claro, nos outros casos, normalmente vem uma negativa, mas nesse Sim. caso de aposentadoria com urbano, às vezes quando é assim, cabal a possibilidade da aposentadoria, já tem todos os requisitos, principalmente no urbano, mas quando tu ingressa sem a devida perícia profissional, um advogado competente de fato na área, certamente o teu benefício será menor. É impressionante. Verdade. Certamente o teu benefício será menor. Aquele princípio, né, que permeia o direito previdenciário do melhor benefício, na verdade, é sempre entendido de modo inverso. É o melhor benefício para o INSS, ou seja, ele sempre te paga o pior benefício. É impressionante como isso acontece. E aí, nesse caso, foi deferido pelo INSS o pedido. E aí, ao analisar o caso dele, depois dele buscar ali uma orientação no nosso escritório, a gente identificou, não, isso aqui é uma situação totalmente diferente, porque o INSS alegava justamente que ele não tinha o tempo necessário, né, ali de carência para poder ter direito ao benefício de auxílio-doença, mas como foi numa relação de trabalho, ele estava no horário de trabalho, no momento em que ele sofreu o acidente, sim, aí não há que se falar nesse tempo necessário para que seja deferido, para que ele tenha o direito de auxílio-doença. Entenderam, pessoas? Então é exatamente isso. É interessante que a gente precisa, de fato, conhecer profundamente, olhar o caso concreto, porque sempre há uma solução, né? A maior parte das vezes a gente consegue perceber uma solução. Eu queria lhe convidar para você ficar um pouquinho mais com a gente vai fazer um rápido, brevíssimo intervalo, já já a gente volta. Saudações, estamos de volta, rapidaço, vamos logo, tem muita coisa para se falar, então vamos logo dar seguimento às perguntas, ao diálogo com a Natuza. Natuza, continuando, na verdade, a ideia do debate da pergunta anterior, me responde uma coisa. Nesses casos de auxílio-doença, referente ao trabalho, como deve ser requerido? Certo. Quando é uma situação de acidente no local de trabalho, e o trabalhador precisa, primeiro é de se entender, os primeiros 15 dias geralmente são pagos pela empresa. Tá? E a partir do 16º dia é requerido. Isso vai depender de quê? De quanto tempo ali no atendimento médico referente àquele acidente que houve daquele trabalhador, o médico ali vai analisar se é um caso em que ele vai precisar apenas de uma semana, conforme ali o atestado médico dele. Se for uma situação mais grave, em que houve uma lesão ou uma atuação que ele vai ficar mais do que 15 dias parados e o médico já dá esse diagnóstico e esse laudo, então ele realmente vai ter que requerer já o benefício de auxílio-doença ou incapacidade temporária. E nesse caso, o que é o mais correto a ser feito? Primeiro, que a empresa possa estar auxiliando o trabalhador em relação a isso, de estar realizando esse pedido junto ao INSS, porque também precisa de alguns documentos que são indispensáveis. Um deles, a carteira de trabalho, devidamente assinada, com a data correta de entrada daquele trabalhador, porque vai ser um documento que vai ali e as contribuições para o INSS estarem também em dia, mas deixando essa observação aqui para você. Se você olhar o seu CNIS, que é o cadastro, onde tem lá especificando todas as contribuições que a empresa paga para o INSS, e caso não conste que a empresa vem pagando, você continua tendo o direito do mesmo jeito, tá certo? Sendo que se tiver o registro na sua carteira, você já tem prova de que você está numa relação de trabalho e que você tem esse direito. E caso você esteja trabalhando e você não esteja com a carteira assinada, mas também sofre um acidente, como eu já disse, existe essa possibilidade de você requerer o reconhecimento do vínculo trabalhista e, a partir disso, dar entrada no seu pedido de benefício. E, nesses casos, quais são os documentos que eu estava falando que seriam imprescindíveis? Primeiro, essa carteira de trabalho, como eu já mencionei, e o CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho, sim, que é um documento em que a empresa emite informando que um determinado trabalhador se acidentou dentro ali do seu local de trabalho. E quando eu falo dentro do seu local de trabalho, também é importante ressaltar, como eu já tive clientes ali, que eles estavam em deslocamento, eles transportam carga, né, ou foi fazer algum serviço fora do local de trabalho, mas em virtude da empresa. Então, qualquer acidente que aconteça, mesmo que fora do seu local de trabalho, mas que seja dentro do horário comercial e que você esteja ali cumprindo uma ordem, cumprindo um mandado, faça parte da sua função esse deslocamento, também você vai estar segurado dentro disso. Então, juntando, só recapitulando aqui,
a carteira de trabalho, o CAT, seus documentos pessoais, os laudos médicos e exames que você tiver diagnosticando, né, qual é a sua lesão, qual é a doença que vai lhe incapacitar para o trabalho. E principalmente importante que nesse laudo médico ou um atestado, o médico informe por quantos dias você realmente vai ter que ficar fora das suas funções de trabalho. Então, com base nisso, com toda essa documentação, você pode, com auxílio de um advogado ou através da empresa, dar entrada do seu pedido de benefício, informando o código até correto, né? Porque há um benefício específico de auxílio-doença ou incapacidade temporária para acidente do trabalho, tá certo? Então, é importante estar analisando e ressaltando todos esses detalhes. Pronto. Eu queria chamar a atenção a todos que com relação, em especial a esse benefício de auxílio-doença, é interessante que você tenha um acompanhamento profissional, porque Exatamente. há uma série de documentações, de formatos, de meios de provas diferentes, e ainda tem uma coisa, fuja daqueles jeitinhos brasileiros, principalmente com relação ao INSS, principalmente com relação a auxílios-doença. Isso é perigosíssimo e é um grande problema. A gente tem acompanhado nas páginas da Polícia Federal sempre esse tipo de procedimento de pessoas que determinadamente não conhecem a área, não são da área do direito previdenciário e começam a labutar de uma forma equivocada dentro desse meio. Então, tome bastante cuidado, procure sempre um profissional qualificado. Vamos adiante. Natuza, me esclarece a seguinte coisa, uma pergunta muito mais prática. Como se faz para requerer o auxílio-doença? Certo. Né? A gente já falou um pouco sobre essa situação dentro da relação de trabalho, mas no caso você, que também tem lá seu trabalho, que é contribuinte ou é segurado especial, no caso trabalhador rural, pescador, está ali, tem uma determinada doença ali naquele momento, e como que você vai fazer? Também tem direito, né? Vamos abrir essa sim. noção, porque todo trabalhador tem direito, seja urbano, seja rural, tem direito aos benefícios previdenciários. Então não há discriminação. A própria Constituição Federal, no seu artigo 7º, faz a equiparação dos dois, então não se preocupe com relação a isso. Mesmo que a prova será diferente, mas há, sim, claro, o direito, sempre procurando um profissional. Continuando. Exatamente. Então você vai ali ter que... Hoje existe o sistema do Meu INSS, Sim. que é um aplicativo que você pode ter no seu celular, que com uma senha você acessa o seu sistema do INSS, tá? Então a gente orienta, se você, como a gente está sempre colocando aqui, é importante que você busque um advogado, Sim. um advogado especializado com conhecimento para lhe auxiliar nisso, mas através do aplicativo do Meu INSS você vai ali tirar fotos ou em PDF, escanear a documentação, que se você tiver a carteira assinada, você não vai precisar já juntar se tiver o CNIS, mas é sempre bom colocar seus documentos pessoais, comprovante de residência, carteira de trabalho, caso você tenha, e os laudos médicos. Gente, não tem como você dar entrada no pedido de auxílio-doença ou de benefício por incapacidade sem que você tenha um laudo médico informando qual é a sua lesão ou a sua doença no momento e principalmente um atestado médico dizendo por quantos dias Sim. você vai estar ali tendo que estar afastado do seu trabalho. Então é importante que vocês fixem principalmente isso. Porque muitas das vezes nós somos procurados por clientes que têm uma doença, mas que aquela doença não vai, de fato, retirar ele da condição de trabalhar. E a gente até vê, em que pese em alguns casos a gente busca investigar mais e busca também esse direito, mas existem pessoas em tratamento de doenças que a gente considera até bastante graves, mas que a pessoa se mantém muito bem durante o tratamento, durante a medicação, com o uso de medicação ali ela já fica bem estabilizada, consegue realizar suas atividades normalmente. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, de posse de toda a documentação, você pode dar entrada, anexar ali dentro do sistema do Meu INSS, mas a gente sempre realça, você procurando o advogado, ele também tem acesso a um sistema do INSS, em que ele vai estar pedindo com mais clareza de informação ali todos os detalhes e principalmente ressaltando os requisitos principais, que é a sua qualidade segurada ali em termos da sua carência. Exatamente. Isso é bem comum, né? A gente encontrar segurados que já tentam ingressar e às vezes colocam até documento que atrapalha. Que atrapalha, é verdade. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Procure sempre um profissional qualificado que você terá efetivamente sucesso. Mas vamos dar continuidade, Natuza. Eu queria tirar uma dúvida do nosso telespectador. Me diga o seguinte. No caso de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente, qual a diferença do auxílio-doença? Me distingue aí essa ideia. Como é que a gente faz para diferenciar esses benefícios? Certo.
Dentro dessas alterações de nome, a gente antes tinha a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Sim. Então, com essa alteração, que é o benefício por incapacidade, então ficou incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ou incapacidade permanente, que é o auxílio, a aposentadoria por invalidez. Sim. Então, como é que é feito esse procedimento hoje? A aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente são para os casos de lesões ou doenças, de fato, graves a um ponto em que não se tenha sequer uma expectativa de quando aquela pessoa vai estar recuperada. Né? Ou seja, ela pode ter tido uma lesão grave, ter perdido o movimento parcial do corpo, ou parcial de algum membro, mão, braço, alguma perna. Já são situações ainda mais drásticas, decorrentes de um acidente ou de uma doença, em que nem o INSS tem como prever, e muitas das vezes a equipe médica também daquela pessoa, por quanto tempo ela vai estar em tratamento. Então, a gente, uma das áreas também que eu tenho muito no escritório são eletricistas que trabalham com alta tensão, né, dentro de instalações das redes de energia. Então, infelizmente, a gente tem alguns casos ou de queda ou de choque, que a pessoa realmente não chega, graças a Deus, ao óbito, mas realmente tem lesões gravíssimas. E para se recuperar é muito difícil. Então, para esses casos, é importante que seja adequado e que seja requerido esse benefício de auxílio ou de aposentadoria por invalidez. Né? Só que a gente tem que ressaltar o seguinte, Ted, como você tem conhecimento. O INSS hoje, dentro do procedimento dele, como que ele tem feito? Ele quer que você peça sempre o auxílio doença, e aí você tem o auxílio doença ali estendido por um ano. Isso. Depois de um ano, faz uma perícia. Mais um ano faz outra perícia. Então, dificilmente, a não ser que sejam casos realmente bem drásticos. Chapado, né? Exatamente. A gente hoje não consegue ter um pedido imediato de auxílio de aposentadoria por invalidez. Então, geralmente é feito sempre o pedido de auxílio doença e ali ele vai sendo prorrogado, que esse é a palavra que o INSS usa. Você vai pedindo a prorrogação. E aí, depois de um tempo, que na perícia médica ele constata, realmente é uma situação que já se passaram vários anos e não tem meio de se recuperar, ou a pessoa não tem condições de realizar um tratamento adequado, aí é colocado a aposentadoria por invalidez, mas que também, quando o cliente já está há muito tempo recebendo auxílio-doença e procura uma assistência jurídica adequada, vai até o nosso escritório, por exemplo, e a gente consegue ver que ele realmente não tem essa condição de recuperação, a gente entra com pedido judicial para que aquele auxílio-doença ele já seja convertido na aposentadoria por invalidez, porque é uma questão até de humanidade. Sim, você está obrigando as pessoas o tempo todo ali a estar pedindo prorrogação, passando por perícia, tendo custos enormes, quando às vezes o benefício ele dá ali mal para ela pagar as despesas delas referente ali à manutenção de vida dela. Exatamente. E tem alguns equívocos que eu percebo, às vezes, na prática, com relação ao INSS, suspensão de benefício de auxílio-doença sem a devida perícia, quer dizer, acontecem algumas coisas assim, claramente absurdas. Exatamente. E a gente precisa fazer uma intervenção imediata. É impressionante como isso ainda acontece. E você que está recebendo um auxílio-doença, preste bastante atenção qual foi o prazo que o INSS deu na carta de concessão do seu benefício. Sempre que o benefício ele é implantado, que você recebe o direito de receber, tem no sistema do meu INSS, uma carta informando se o benefício foi implantado com tal valor e vai ser válido até tal dia. Isso. Então, eles te dão lá o prazo até que dia o teu benefício está valendo. E aí ele bota também lá na carta que você tem em torno de 30 dias antes de terminar o prazo do seu benefício para pedir a prorrogação. Então, mesmo que você esteja recebendo auxílio-doença, é importante que você esteja em tratamento, esteja passando por um médico, pelo seu médico especializado. Sempre que você for ao médico, peça um laudo atualizado para ele, informando que você ainda não pode trabalhar por quantos dias, porque quando chegar esse momento de você pedir a prorrogação, você vai estar sempre precisando desse documento para ingressar no INSS. Perfeito, exatamente. Fiquem atentos. Agora, vamos então, ainda dentro dessa ideia, Natuz, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu acho que a gente já quase começou a falar sobre isso, nesse tempo que ele está recebendo o auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, pode aproveitar esse tempo, então serve como contribuição para a aposentadoria por invalidez? Sim. Eu acho assim, essa pergunta... Ou aposentadoria normal? Sim. Esse tempo, o que acontece? Muitas das vezes, quando
o beneficiário ali do INSS, ele vai pedir a aposentadoria, às vezes ele passou ali, em muitos casos eu vejo no meu escritório, Ted, que ele passou ali 2, 3, às vezes 5, 10 anos recebendo um auxílio-doença. Ou uma aposentadoria por invalidez. Na maioria das vezes ainda é o auxílio-doença, mas que ele foi cancelado, ou ele não voltou mais atrás, ou realmente ele se recuperou e voltou a trabalhar. E é importante também a gente frisar aqui, no momento que você for pedir a aposentadoria, esse tempo que você passou recebendo algum outro benefício, no caso referente ao auxílio-doença, tá certo? Ele vai ser sim computado como um tempo de contagem na sua aposentadoria. Só que eu ainda não acompanhei nenhum caso em que você dá entrada e o INSS reconhece. Sim. E você vai pedir que ele reconheça aquele tempo e geralmente nos casos que eu verifico aqui no escritório, o INSS não reconhece. Então a gente pode estar dando entrada tanto em um recurso, que em fase de recurso administrativo às vezes é mais fácil ser concedido, ou até mesmo da via judicial, dependendo de como for o entendimento da justiça, se for necessário. Geralmente no judicial, lá no escritório, sempre é considerado esse tempo que você passou recebendo o auxílio-doença como tempo de contagem ali do seu período necessário para a aposentadoria. Perfeito. Dando continuidade ainda, me esclareça a seguinte questão. Em casos que passou um tempo recebendo auxílio-doença, a pessoa se recupera, mas por algum motivo, algumas sequelas se mantiveram, né? O que a gente faz? O que deve ser feito? Certo, então vamos lá. Vamos colocar aqui um caso prático para a gente poder, né? Digamos ali seu João. Seu João sofreu um acidente de moto e ficou sem poder trabalhar. Trabalhava ali de carteira assinada, ou mesmo sendo trabalhador rural, também acontece da mesma forma, gente. Só tendo a questão de provar a qualidade como segurado especial, nesse caso, que a gente já falou aqui em outros programas, assista aí os outros no YouTube. Nesse caso, ele vai pedir ali o auxílio-doença, o INSS vai deferir. E digamos que ele passou ali 1 ano em tratamento, fazendo fisioterapia, teve que fazer uma cirurgia. Chegou o momento em que ele se recuperou, ele conseguiu voltar. Só que se ele teve uma lesão no braço, aquele braço, a mão dele ali, ele não ficou com a mesma força, a mesma pegada que a gente fala. Então, sofreu ali uma perda da qualidade dele de movimento, que pode também ter sido na perna, pode ter tido alguma coisa, ou em qualquer outra situação em que pese a pessoa se recupere daquela doença ou do acidente que ela sofreu, mas ficou ainda uma lesão que diminuiu a força dela de trabalho de alguma forma. Próximo programa, novidade, no próximo último sábado de todos os meses a gente tem o programa Saudações e mais uma vez eu queria agradecer a Natuza pela presença aqui no programa. Foi um prazer, uma satisfação lhe ter aqui. Certamente já é sócia do programa, ela está aqui todo mês discutindo a profundidade o direito previdenciário e eu, nesse momento, dou por encerrado e justo e agradeço a todos pela presença aí. Saudações. Vamos lá.